Quem foram os 10 imperadores romanos mais importantes? Esta é certamente uma pergunta que todo fã da história romana frequentemente se faz. Do primeiro imperador Augusto ao último imperador Constantino XI, houve tantos grandes imperadores que salvaram o Império Romano várias vezes da beira da destruição. Temos muitos famosos que todos conhecem, mas também temos aqueles subestimados, azarões, que de alguma forma foram esquecidos pela história e que merecem muito reconhecimento por suas incríveis realizações. Quem foram os 10 maiores imperadores de Roma? Antes de tudo, é importante ressaltar que esta é uma lista subjetiva, sem um critério puramente objetivo para classificar os imperadores romanos. Sempre haverá algum viés envolvido, porque nunca valorizaremos as coisas exatamente da mesma maneira. Ao analisar certos imperadores, levei em consideração suas contribuições para o Império Romano e seu legado, bem como seu impacto no mundo romano. Por exemplo, um imperador de curto reinado, mas de grande impacto, estaria acima na lista de um que reinou por muito tempo, mas não teve feitos notáveis ou prejudicou o Império Romano. Então vamos começar! Agora isso é uma surpresa. Por que Valentiniano I estaria na lista? Ele não era, afinal, um bruto que era famoso por surtos de raiva? Bem, isso pode ser, se acreditarmos nos relatos contemporâneos. E sabemos que isso sempre é um grande se, então ele certamente tinha um temperamento. No entanto, ele compensou essa deficiência com suas campanhas muito bem-sucedidas, onde o Império Romano do Ocidente se mostraria de seu lado mais forte por uma das últimas vezes. Ele fez campanha com sucesso contra os Alemanni, que invadiram a Gália em 365 e os expulsou de volta para o Reno. Ele também derrotou os saxões no norte da Gália e os invasores Quadi e Sármatas em Ilírico. Ele possivelmente foi o último imperador a fazer campanha na Alemanha, no território dos Alemanni e Quadi, e restaurou muitas das antigas fortificações de fronteira, e até construiu novas, mesmo em território inimigo, o que naturalmente enfureceu bastante os bárbaros. Podemos realmente dizer que essa foi a última vez que as fortificações de fronteira do Império Romano do Ocidente foram fortalecidas novamente e que o Império Romano do Ocidente até se atreveu a fazer campanha na Alemanha além do Lima. Em questões religiosas, ele foi surpreendentemente tolerante para um imperador cristão, permitindo até que os pagãos continuassem adorando os antigos deuses, o que realmente não era comum em tempos de crescente intolerância religiosa por parte dos imperadores cristãos. Graças ao seu muito capaz Magisterectum Teodósio, ele também conseguiu reprimir uma rebelião na África. Infelizmente, ele morreu no início de 375 após reinar por 11 anos, supostamente de um derrame, enquanto gritava enfurecido com um enviado dos Quadi. Então, apesar de possíveis deficiências de caráter, ele foi certamente ótimo para o Império Romano do Ocidente. 9. Heráclio. Agora isso foi difícil para mim, e eu tive que decidir entre Maurício e Heráclio. Ambos tiveram que lutar contra grandes invasões, e ambos foram bem-sucedidos até que de repente não foram mais. No entanto, Heráclio deve ser elogiado por salvar o Império Romano da total e completa destruição durante a Grande Guerra Sasaniana de 602-628. Ele também deve ser elogiado por encerrar o reinado de Focas, possivelmente o pior imperador romano de todos os tempos, que não só matou o muito capaz Maurício, mas cuja culpa foi realmente que a Guerra Sasaniana havia eclodido em primeiro lugar. Depois que Focas saiu do caminho, Heráclio passou todo o seu reinado lutando contra os persas. Os persas, sob o comando de seu rei Cosral II, partiram para a ofensiva da maneira mais devastadora já vista em toda a história de quase 700 anos de guerra entre o Império Romano e o Império Persa. Os persas conquistaram grande parte do Levante e do República Árabe do Egito e grande parte da Anatólia. E, em 626, até se aliaram aos ávaros e estavam sitiando a própria Constantinopla. Porém, as muralhas da potente fortaleza resistiram, repelindo os persas. Heráclio partiu para o ataque e penetrou profundamente no coração persa, causando grande devastação no território persa, o que causou uma guerra civil que resultou na morte de Cosral e sua substituição por alguém amigável aos romanos, o que encerrou a guerra e devolveu todo o território capturado aos romanos em 628. Mas mesmo quando os romanos pensavam que o pior havia passado, uma nova ameaça surgiu apenas alguns anos depois e invadiu as províncias completamente esgotadas do Império Romano do Oriente e da Irã. Ambos os impérios tendo sido totalmente esgotados de mão de obra após 26 anos de guerra brutal. Naquela época, Heráclio já estava velho demais para ir à guerra ele mesmo e,
Tendo já salvado o Império Romano antes, agora ele tinha que assistir à sua desintegração. Mas suas reformas estabeleceram a base para a sobrevivência do Império, pois ele acabou com a corrupção do reinado de Focas e reorganizou o exército com grande sucesso. Então, mesmo que ele não pudesse reconquistar o território perdido para os muçulmanos, ele havia derrotado os persas e estabelecido a fundação para a continuação do Império Romano por muitos mais séculos, e, portanto, é para mim pelo menos um grande imperador. E, se você é um nerd de Roma como eu, e as chances são bem altas de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então você pode se interessar pelos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanos está produzindo. Eles fazem anéis legionários, fazem anéis com diferentes temas. Eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Sim, este é de fato um material artesanal de alta qualidade. Não há presente melhor para você ou um conhecido fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com este link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Maiorianos. Então vá e confira o sortimento deles, é realmente incrível. Majoriano foi chamado por Procópio de Cesareia, o imperador romano mais virtuoso que já viveu, e por Edward Gibbon a descoberta bem-vinda de um personagem grande e heróico, como às vezes surge em uma era degenerada para reivindicar a honra da espécie humana. Essas são certamente palavras de alto louvor, e de fato não sem razão eu nomeei este canal em homenagem a Majoriano e o dediquei à sua memória. Ele nasceu em um tempo sombrio e de fato teria merecido viver em tempos melhores, mas foi empurrado para os anos finais do Império Romano do Ocidente. Ao se tornar imperador em 457 d.C., o Império Romano do Ocidente já parecia estar além da redenção, pois não só estava cercado por inimigos de fora, mas também infiltrado por inimigos de dentro. Imediatamente após ascender ao trono do Ocidente, ele começou a emitir leis e reformas que deveriam abordar os problemas fundamentais do Império do Ocidente, como acabar com a corrupção, proteger os edifícios monumentais de Roma, aumentar a taxa de natalidade dos romanos ou permitir que os cidadãos portassem armas para proteção. Em 458, ele recrutou um grande exército foederate com o qual, em apenas 2 anos, reconquistou as partes perdidas da Gália e Hispânia, basicamente dobrando o território do Império Romano do Ocidente nesse curto período de tempo e até convencendo Marcelinos da Dalmácia a se juntar de fato ao Império. Porém, seu último ato falhou em restaurar completamente o Império Romano do Ocidente, o que o impede de estar mais alto na lista dos maiores imperadores romanos. Se ele tivesse tido sucesso, estaria lá em primeiro ou segundo lugar, mas infelizmente sua frota foi queimada no porto por traidores antes mesmo que pudesse embarcar na reconquista da África. E quando, após essa falha, ele retornou à Itália, cometeu o erro de desmantelar seu exército, não tendo assim defesa contra o Magister Militum Riquemar, que o interceptou e o matou a sangue frio. Majoriano tinha o grande defeito de aparentemente ser muito confiante. Ele não previu a traição de Riquemar e aparentemente também não previu que traidores poderiam estar queimando seus neves. Ele poderia ter sido o maior imperador romano de todos os tempos, mas mesmo com suas falhas, ainda conseguiu realizar uma quantidade incrível em tão pouco tempo, e possivelmente deu ao Império Romano do Ocidente alguns anos a mais para viver. Claro que o último imperador romano precisa estar na lista, ainda mais porque ele possivelmente pode ter sido um dos personagens mais heróicos de todos os tempos, e sempre será lembrado por sua incrível bravura durante a última batalha por Constantinopla. Enquanto Majoriano já nasceu em tempos ruins, Constantino provavelmente teria invejado Majoriano pelos tempos em que viveu. Em 1405, quando Constantino XI nasceu, o Império Romano nem mesmo poderia ser chamado de império. Naquela época, consistia basicamente quase apenas da cidade de Constantinopla e da área circundante, depois Tessalônica e partes do Peloponeso. Mas quando ele se tornou imperador em 1449, até isso teria parecido bom, porque naquela época, o Império Romano realmente consistia apenas em Constantinopla, cercada por todos os lados pelo Império Otomano, e é duvidoso se Constantinopla poderia ser chamada de cidade naquela época. Nunca se recuperou do brutal saque dos cruzados de 1204, e era mais um mosaico de pequenas aldeias entre as antigas ruínas decrépitas dos grandes templos imperiais.
com campos e vegetação no meio. A situação era grave, mas mesmo assim, Constantino tentou o seu melhor com diplomacia para reunir apoio do Ocidente, mas também para impedir o novo sultão de atacar Constantinopla. No entanto, seus planos falharam porque o novo sultão tinha em algum momento decidido conquistar a antiga cidade de Constantino. E do oeste foram enviados muito poucos reforços, de modo que quando o cerco começou em abril de 1453, eram 80.000 otomanos contra possivelmente apenas 6.000 a 8.000 romanos e venezianos. Mas, apesar da vantagem numérica e do uso de canhões, os otomanos ainda tiveram muita dificuldade em tomar a cidade, e por mais de 6 semanas foram repelidos repetidamente. Somente no final de maio a maré virou a favor dos otomanos e Constantino então soube que sua cidade cairia. Mas em vez de fugir, ele lutou até o fim. A cidade poderia ter sido facilmente salva se reforços maiores tivessem chegado do oeste, mas infelizmente o mau relacionamento entre os latinos e os romanos do leste e o cisma agora seriam a ruína da cidade. E quando as muralhas foram violadas, está escrito que Constantino disse que a cidade caiu, mas eu ainda estou vivo. E com essas palavras, ele avançou com os últimos homens restantes contra os otomanos, onde caiu. E por essa incrível bravura, Constantino XI está corretamente entre os maiores imperadores romanos de todos os tempos. O Império Romano do Oriente esteve frequentemente à beira da destruição total. Contudo, vivenciou recuperações milagrosas inesperadas. Uma dessas recuperações ocorreu no reinado de Basílio II. Poderíamos dizer que, na verdade, essa foi a última vez que poderíamos chamar o Império Romano realmente de império mais do que apenas em nome. Quando de fato se estendia do extremo leste na Armênia até as costas sul da Itália. Naqueles dias, a cidade de Constantinopla em si era pela última vez uma cidade impressionante, superando todas as outras cidades da Europa em seu tamanho e esplendor puro. Centenas de milhares habitavam a antiga capital romana, possivelmente até 500.000 em uma época em que até Londres tinha um ridículo 25.000, e Paris, um ainda mais minguado 20.000 habitantes. De fato, mesmo em 1204, quando os cruzados viram a cidade pela primeira vez, eles não podiam acreditar em seus olhos, pois nunca antes haviam visto uma cidade tão vasta, tão esplêndida e impressionante. E mesmo que Constantinopla não fosse mais a antiga capital imperial, com muitos de seus antigos fóruns romanos já em decadência, ainda assim, em muitos lugares, tinha a velha sensação de uma ancestralidade romana, com muitas das antigas estátuas ainda sobrevivendo. E Basílio II foi o último imperador em uma longa linha de imperadores bastante bem-sucedidos que trouxeram o Império Romano de volta de um quase total colapso. Embora Basílio fosse um soldado que fez campanhas bem-sucedidas nos Balcãs e no extremo leste do Império, uma de suas maiores realizações foi o reacendimento das antigas artes literárias e aprendizado, quase um renascimento da antiguidade. Durante seu reinado, houve uma notável influência do conhecimento clássico grego na arte cristã e um estudo generalizado da filosofia grega antiga. Como resultado, a Universidade de Constantinopla experimentou um crescimento significativo em sua biblioteca, graças à exploração desses assuntos e aos ambiciosos projetos de ampliação iniciados por ele e seus antecessores. Consequentemente, a Universidade de Constantinopla recuperou sua posição como o principal centro de conhecimento durante aquela era. Apesar de não ser inclinado à literatura, Basílio se envolveu ativamente no desenvolvimento de igrejas, mosteiros e, até certo ponto, cidades, demonstrando sua natureza devota. Ele foi o imperador romano com o maior reinado, quase 50 anos. Portanto, Basílio II foi um restaurador como o qual o Império Romano nunca mais veria depois. 500 anos antes de Basílio, a metade ocidental do Império Romano havia caído. O que é comumente, mas erroneamente, referido como a queda do Império Romano, na realidade só diz respeito à metade ocidental desse vasto império. No entanto, a metade oriental não apenas sobreviveu, mas também iniciou uma massiva campanha de reconquista, a qual a maioria dos contemporâneos considerava impossível. E foi sob o governo de Justiniano que o Império Romano do Oriente reconquistaria muitas de suas possessões perdidas, reconquistando completamente os reinos vândalo e ostrogótico, destruindo-os totalmente, e até mesmo reconquistando o sul do reino visigótico. Em apenas algumas décadas, o tamanho do Império Romano aumentou em mais de 50%.
Claro que isso não teria sido possível sem o gênio militar de um dos maiores comandantes militares de todos os tempos, nomeadamente Flávios Belisários. No entanto, devemos dar crédito a Justiniano por até mesmo conceber um plano tão ambicioso e colocá-lo em movimento. Ele também foi um dos construtores mais prolíficos da história romana, equiparado a nomes como Augusto Trajan ou Maxêncio, construindo a Ágia Sofia, que superou muitos dos maiores edifícios antigos de Roma em seu tamanho e magnitude. Ele também codificou a lei romana em um compêndio de tal complexidade que serviria como a base para o direito moderno. Durante seus quase 4 décadas de reinado, o Império Romano viu um renascimento de uma escala incrível. Muitas novas cidades foram construídas por todo o Império, desde as Ilhas Baleares até cidades como Justiniana Prima na República da Sérvia moderna. As últimas estátuas monumentais da antiguidade surgiram em sua época. Muitas grandes obras de arte, como a coluna de Justiniano e mosaicos, floresceram e se tornaram incrivelmente complexas naquela época. Claro que ele não estava livre de defeitos de caráter. Ele suprimiu brutalmente os nicaritas em 532 em Constantinopla, embora isso possivelmente tenha sido devido à persuasão de sua esposa, e ele não deu apoio suficiente a Belisário em suas campanhas. Ele também era muito intolerante religiosamente, retirou o financiamento das últimas escolas neoplatônicas e instigou perseguições antipagãs. Poderíamos até dizer que ele pode ter esticado demais o Império Romano, mas isso é aplicar uma retrospectiva injusta, porque ele não sabia o que viria depois. Ah, sim? Justiniano certamente era um personagem falho, mas ainda assim um grande imperador, quando o Império Romano era pela última vez um império incrivelmente grande. Claro, o primeiro imperador romano deve ser incluído na lista dos maiores imperadores romanos porque ele foi quem começou tudo. Agora, claro, você poderia dizer que essa foi uma má ideia desde o início, porque o Principado realmente acabaria com a República Romana. Mas, por outro lado, a República Romana também era instável e havia sucumbido a uma série de brutais guerras civis. E Gaius Octavius, o sobrinho neto do lendário César, emergiu vitorioso da Guerra Civil. A República Romana havia se tornado tão absolutamente instável que ele entendeu que a única maneira de salvar este frágil Estado romano era criar um novo sistema de governo. E assim, ele inventou o Principado, onde o próprio imperador era oficialmente o primeiro entre iguais. O príncipe Senatus, o primeiro do Senado. Então, oficialmente, ele era apenas o chefe do Senado, enquanto na realidade ele exercia um imenso poder e efetivamente se tornou o imperador. Fascinantemente, o próprio Senado romano concedeu a Octaviano todos esses poderes, mas eles possivelmente o temiam porque entendiam a posição de poder que Octaviano havia conquistado através de suas vitórias nas guerras civis romanas. Assim, Octaviano pode ter salvado o Estado romano da desintegração em estados rivais que, de outra forma, poderiam ter continuado a lutar entre si. Ele continuou e conquistou novos territórios e o agora Império Romano continuaria a crescer ainda mais sob seu reinado de 41 anos. A cidade de Roma em si viu uma incrível transformação com muitos novos edifícios impressionantes construídos em uma escala impressionante. Tanto que se dizia que, quando ele começou seu reinado, Roma era uma cidade de tijolos, e quando ele morreu, havia sido transformada em uma cidade de mármore. Ele lançou as bases para um período de 200 anos da Pax Romana, os dias de glória de Roma, onde, embora alguns imperadores se mostrassem bastante loucos, o Império Romano ainda vivenciou um tempo muito próspero, que ele permitiu que acontecesse. Obviamente ele tinha defeitos. Sob seu governo, a província da Alemanha foi perdida, e escolher Tibério como seu sucessor talvez também não tenha sido a melhor ideia. No entanto, suas realizações foram notáveis e para muitos, portanto, ele foi realmente o maior imperador romano de todos os tempos, e eu reconheço totalmente essa avaliação. No entanto, enquanto Augusto foi certamente grande em relação à virtude, quase ninguém se aproxima de Marco Aurélio. Não conhecemos muitos imperadores que foram tão sábios, justos e modestos em seu governo quanto Marco foi. Já na infância, Marco foi apresentado à filosofia estoica, que continuaria a ser uma grande influência em toda a sua vida, guiando-o em todas as suas ações e permitindo-lhe ter uma mente calma e racional, algo que quase nenhum outro imperador romano jamais conseguiria novamente. Ele registrou seus pensamentos em suas famosas meditações, que na verdade nunca pretendia publicar, onde revelou sua maneira de aplicar a filosofia estoica a problemas cotidianos e até mesmo a uma maneira de pensar em si.
Aos 17 anos, ele foi escolhido pelo então imperador reinante, Adriano, cuja saúde estava se deteriorando rapidamente, para ser feito imperador após a morte de seu sucessor imediato, Antonino. Assim, após a morte de Adriano, Aurélio Antonino tornou-se imperador, mais tarde conhecido como Antonino Pio, e ele adotou o jovem Marco para se tornar o futuro imperador. Após a morte de Antonino em 161, Marco tornou-se o único imperador, mas logo escolheu Lúcio Vírus, seu irmão adotivo, como seu co-imperador. Infelizmente, ele não reinaria em paz por muito tempo. Já em 161, a guerra com o Império Parta estourou. Então a rebelião estava se formando na República Árabe da Síria, em 162. Em 165, uma doença mortal desconhecida se espalhou pelo Império, matando milhões. Acreditava-se que fosse varíola. E, ao mesmo tempo, tribos germânicas. Os marcomanos e quados romperam as fortificações de fronteira, matando muitos romanos e saqueando cidades inteiras, até mesmo ameaçando a própria Itália e sitiando Aquileia. Lúcio Vírus morreu em 169, provavelmente morto pela varíola. Essa série sem precedentes de calamidades poderia ter sobrecarregado muitos imperadores, mas Marcos permaneceu calmo graças aos seus ensinamentos estoicos. Assim, ele conseguiu repelir os invasores para trás do Lima, terminou a rebelião na República Árabe da Síria, venceu a Guerra Parta e até fez campanha profundamente na Alemanha, na terra natal dos Marcomanni e Quadi, planejando estabelecer a nova província romana de Marcomania. Mas ele então morreu em 180, e assim seus planos foram interrompidos. O único erro que ele cometeu foi tornar seu filho Cômodo seu sucessor, ignorando os avisos dos professores de Cômodos quanto ao mau caráter de seu filho. Este, de fato, foi um grave erro, e isso impede Marcos de ser chamado de o maior imperador romano de todos os tempos. Ainda assim, apesar deste erro, ele salvou o Império Romano de uma situação muito perigosa e com sua mente calma e estoica, e seu governo justo foi amado por muitos e justamente um dos melhores imperadores de todos os tempos. 2. Aureliano. Tendo sido negligenciado ou até mesmo ignorado por historiadores, fica cada vez mais claro que Lúcio Domitius Aurelianus quase que sozinho salvou o Império Romano do colapso total durante a crise do século III. Em seu curto reinado de apenas 5 anos, ele derrotou inúmeras tribos germânicas invasoras, a saber, os Alemanni, os Godos, os Vândalos, os Tung Sármatas e os Carpi. Muitas dessas tribos estavam ameaçando a própria Itália, mas ele as derrotou nas batalhas de Fano e Pavia. Ele então repeliu os godos além do Danúbio e evacuou a província da Dácia, que não podia mais ser mantida. Suas vitórias lhe renderam os títulos de Germânicos e Góticos Máximos. Ele mandou construir grandes muralhas defensivas em Roma, que ainda existem e levam seu nome. Então, em 272 e 273, ele derrotou o Império Palmireno, que se separou com sua lendária rainha Zenóbia, o que lhe rendeu os títulos de Particus Maximus e Restitutor Orbis. Zenóbia foi desfilada pelas ruas de Roma em correntes de ouro em um dos triunfos mais esplêndidos da história romana. Mas ele não descansou por muito tempo, pois ainda havia o Império Gálico que se separou no oeste. Ele partiu para a ofensiva em 274 e derrotou este império que se separou na Batalha de Chalon e Turocatalaunum. Assim, em apenas 4 anos, ele basicamente derrotou todos os invasores bárbaros e os 2 impérios que se separaram, consequentemente garantindo as fronteiras do império e reunificando-o. Portanto, ele recebeu o título de Restitutor Orbis, Restaurador do Mundo, por basicamente salvar o Império Romano. Claro, ele também teve ajuda de seus imperadores antecessores, ou de seu sucessor, o imperador Probus, mas é inegável que sem Aureliano a história realmente poderia ter seguido um caminho muito diferente, e o Império Romano poderia ter caído ali mesmo, de uma forma diferente de como caiu em nossa linha do tempo. Ele promulgou muitas reformas e tentou estabelecer o culto a Sol Invictus como a nova religião principal do Império. Ele também tentou reformar a deteriorada moeda romana e estabelecer um novo sistema de distribuição de alimentos para os pobres. Infelizmente, ele tentou fazer demais quando imperadores eram comumente assassinados por rebeldes. E então pensamos, enquanto estávamos nisso, por que não derrotar e conquistar completamente a Irã, o inimigo eterno no leste? Então ele embarcou para o leste com seu exército, mas nunca chegou lá. Em seu caminho da Trácia para a Ásia Menor, ele foi assassinado por um de seus soldados que temia uma punição por ter contado uma mentira, e assim instigou uma conspiração contra Aureliano. Aureliano desejava erradicar a corrupção no exército.
porém este estava profundamente corrupto. E assim terminou este heróico reformador e soldado, o restaurador do mundo romano. Tal parece ser frequentemente o destino dos melhores governantes. Demasiado bons para os tempos corruptos em que viveram, e querendo resolver demasiados problemas de uma só vez, fazendo demasiados inimigos. Mas mesmo em seu curto tempo como imperador, Aureliano realizou tanto que até lhe garantiu o primeiro lugar. Isso é simplesmente preferência pessoal. Trajano poderia, na opinião de alguns, ser chamado de o melhor imperador romano de todos os tempos. E, na verdade, o próprio Senado romano chamou Trajano de Optimus Príncipes, o melhor governante. Toda vez que um novo imperador romano era reconhecido pelo Senado, era feito com o desejo Felicior Augusto Melhor Trajano, seja mais sortudo que Augusto e melhor que Trajano. E Trajano realmente mereceu essa reputação. Sob seu governo, Roma atingiu o auge de seu poder, puramente pela extensão de seu enorme império, mas também em relação à política fiscal, arquitetura, construção de infraestrutura, produção industrial, complexidade de sua arte e outras métricas. Ele não foi apenas um excelente comandante que conquistou a Dácia e a transformou em uma nova província romana. Ele também expandiu o império muito para o leste, derrotando o Império Parta tão completamente que não apenas a capital Ctesifonte foi saqueada, mas 3 novas províncias foram criadas no extremo leste: Armênia, que chegava até o Mar Cáspio, então Mesopotâmia e Assíria, que chegavam até o sudeste, até o Mar Vermelho. Uma expansão territorial que Roma nunca mais alcançaria. Mas ele também foi um construtor prolífico, embarcando em um programa de construção sem precedentes, graças ao superávit fiscal alcançado ao derrotar os dácios. Com a ajuda de seu mestre arquiteto Apolodoros de Damasco, ele construiu a magnífica coluna, Fórum e Mercados de Trajano, que permaneceriam em uso por mais de 700 anos, e ainda estavam de pé até serem destruídos por um terremoto em 847 d.C. Mas ele também mandou construir muitas estradas, aquedutos e pontes, além de muitos fortes militares e muitos templos por todo o império. Ele governou justamente e instaurou um Estado de direito para tratar todos os cidadãos romanos de forma justa. Ele até tratou os pobres com respeito e procurou acabar com a pobreza no Império Romano, introduzindo um sistema de alimenta, um programa que fornecia apoio financeiro e alimentação para pessoas empobrecidas. Essa iniciativa demonstrou sua compaixão e dedicação para aliviar a pobreza e garantir o bem-estar de todos os cidadãos romanos. Assim, ele não era apenas um comandante militar muito bem-sucedido e um governante justo, mas também parece ter sido bondoso e compassivo, uma qualidade realmente rara em imperadores romanos. Seu defeito pode ter sido que se poderia dizer que ele estendeu demais o Império Romano. Mas, por outro lado, sempre se poderia fazer esse argumento para cada grande expansão do Império Romano. Assim, para mim, Trajano pode ser justamente chamado de o melhor imperador romano de todos os tempos. Menções honrosas. Nerva foi um bom imperador, mas governou por um tempo muito curto para ter causado um impacto duradouro. No entanto, ele estabeleceu a base para a Era Dourada dos 5 bons imperadores, e sua maior realização foi possivelmente selecionar Trajano como seu sucessor, iniciando assim os 100 melhores anos do Império Romano. Adriano também foi um imperador muito bom e quase teria entrado na lista dos 10 melhores. No entanto, seu caráter era bastante falho e, se acreditarmos em seus contemporâneos, ele deve ter tido acessos de raiva de vez em quando, e era um governante muito mais autocrático do que Trajano. Ele foi um grande imperador e poderia estar entre os 10 melhores, dependendo da preferência pessoal. Antonino Pio. Normalmente, eu teria incluído Antonino Pio no top 10 porque ele era um governante muito justo, gentil e modesto que ensinou Marco Aurélio a ser um bom imperador. De uma perspectiva puramente de caráter, ele mereceria estar na posição 1 a 3. No entanto, foi a sua paz que preparou o cenário para os desastres posteriores dos anos 160. Mas claro, isso é uma aplicação injusta da retrospectiva, então eu posso facilmente vê-lo entre os 5 primeiros. Galienos é possivelmente um dos imperadores romanos mais subestimados. Ele não apenas derrotou um enorme exército dos Alemanni em Mediolanum, em 259, que havia invadido a Itália, mas também derrotou vários usurpadores, e também os godos invasores, em 268. Ele também foi o responsável por estabelecer o primeiro corpo de cavalaria dedicado e por dar maior ênfase à cavalaria.
Então sim, poderíamos incluí-lo no top 10 facilmente. Cláudio II Gótico é um daqueles grandes imperadores que foram injustamente negligenciados simplesmente porque não reinaram tempo suficiente. Mas em seus curtos 2 anos de reinado, Cláudio derrotou os godos e os Alemanni, o que foi realmente importante para o império. Infelizmente, porém, ele foi vítima da praga de Cipriano. Probus também é frequentemente injustamente esquecido, mas ele também foi ótimo porque reconquistou a província perdida de Agridecumates na Alemanha e derrotou os Alemanni e esmagou completamente os Lugii, garantindo assim as fronteiras do Império Romano. Mas ele foi infelizmente morto por seu exército como tantos imperadores naquela época. Diocleciano é considerado por muitos um dos melhores imperadores de sempre, sendo um grande reformador. Foi ele quem introduziu a tetrarquia e estabilizou o império. Mas também se pode argumentar que isso mais tarde levaria ao enfraquecimento de Roma, a guerras civis e à divisão final do império em uma metade oriental e uma metade ocidental. Maxêncio poderia realmente ter sido um grande imperador, mas basicamente tudo o que sabemos sobre ele vem da propaganda de Constantino, que distorce completamente sua persona. Ele já era muito tolerante com os cristãos antes de Constantino e foi um dos construtores mais prolíficos da história romana, quase a par com Trajano ou Augusto, e por isso também merece ser contado entre os grandes. Constantino. Para muitos, ele é grande por causa de sua legalização do cristianismo, e deve ser creditado por estabelecer Constantinopla, que duraria mais de 1000 anos. Mas também se pode argumentar que foi essa mudança da base de poder imperial para o leste, que enfraqueceu Roma e o Império Romano do Ocidente, que pode ter realmente acelerado sua queda. Juliano Flávio Julianus foi um personagem heróico, mas foi muito precipitado e quis demais em pouco tempo. Suas grandes vitórias na Gália foram realmente importantes para estabilizar o Oeste. E ele queria retornar Roma à sua religião e valores tradicionais. Mas sua invasão da Irã foi muito apressada. O que seria sua ruína? Ele poderia ter estado no top 10 se tivesse conseguido derrotar os persas com sucesso. Constantius III. Constantius III é frequentemente esquecido, mas ele foi um grande general que estabilizou o Império Romano do Ocidente e o salvou da beira do colapso, comprando-lhe várias décadas a mais. No entanto, seu reinado como imperador foi muito curto, nem mesmo 1 ano, antes de morrer de doença. E se ele tivesse reinado por mais tempo, tenho certeza de que estaria no top 10. Leão I. Leão foi na verdade o último imperador romano do Oriente a tentar tudo em seu poder para ajudar o Império Romano do Ocidente. E enquanto ele viveu, o Ocidente se manteve à tona. Mas assim que Leão morreu de doença em 474, basicamente morreram as últimas esperanças do Império Romano do Ocidente. E por isso, poderia-se fazer um forte argumento para incluí-lo no top 10. Antêmio também é frequentemente esquecido. Ele foi um ótimo imperador, mas tinha muito pouco com o que trabalhar. E em seu tempo, o Império Romano do Ocidente estava corrupto até a raiz. Ele era religiosamente muito tolerante e educado em filosofia, e alguns dizem que ele era um pagão secreto. Ele tentou salvar o Império Romano do Ocidente, mas no final ele subestimou o mal de Ricimer. Se tivesse vivido mais, poderia ter sido um dos maiores imperadores. Maurício foi um imperador muito bom, e podemos realmente dizer que, com sua morte, o Império Romano começaria sua queda. Ele foi o último imperador a fazer campanha através do Danúbio como o próprio Trajano, e ele quase derrotou os ávaros, mas subestimou as tendências rebeldes de seu exército, e isso foi a sua queda. Se tivesse vivido mais, poderia ter sido um dos maiores imperadores romanos, mas ainda assim, é possível argumentar fortemente para incluí-lo no top 10. Espero que tenha curtido este vídeo diferenciado. Não costumo fazer top 10, porém farei às vezes, já que meu maior sucesso é um vídeo de top 10, e as pessoas parecem apreciar isso. Portanto, tentarei de vez em quando fazer mais vídeos de top 10 ou top 5, onde tentaremos classificar todos os tipos de coisas ou pessoas do Império Romano. E por favor, curta! E se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou YouTube. A sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E eu realmente quero agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer maneira. E se você quiser aprender mais sobre a vida do grande imperador Majoriano, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito.
E eu realmente fiz uma trilogia inteira sobre a vida dele. Se quiser saber mais sobre o subestimado imperador Maxêncio, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Benevalete.